Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar mais um assunto dentro da genética que fala sobre interação gênica e epistasia. Então, como é que eu sei que o animal, por exemplo, vai nascer com a cor no pelo preto, caramelo ou marrom? O que determina o formato da crista das galinhas? Para ser um formato do tipo crista rosa, crista ervilha, simples ou em formato de nós. Então, vamos ter alguns genes envolvidos nesse processo e nós vamos estudar hoje o comportamento deles para ver como é que eles se expressam no fenótipo, do indivíduo. Então, a interação gênica é quando vários pares de genes definem uma única característica. Olha o exemplo aqui dessa mosca, que é aquela mosquinha da banana, a mosquinha que fica sobrevoando ali a fruta, que é a Drosophila melanogaster. Para fazer a pigmentação do olho dessa mosca, são necessários 100 genes apenas para definir a cor dos olhos dessa mosca. Então, olha só, quantidade de genes envolvidos para uma única característica, que é a cor dos olhos da mosquinha lá da banana. Então, isso é uma interação gênica. Então, eu tenho ali vários genes interagindo, para formar uma única característica. E isso também está envolvido, no caso, a biossíntese metabólica, que são vários caminhos químicos que o corpo vai executar para a produção dessa característica. Então, além de eu ter os genes envolvidos ali, o metabolismo, em reações químicas, tanto catabolismo como anabolismo, vai estar também trabalhando junto com esses genes para formar uma característica. Quer ver um exemplo? A formação, por exemplo, da adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio da fuga e luta, Você leva um susto, aí seu coração dispara, Ou então você foge de alguma situação de perigo. Então, a adrenalina serve para isso. É um hormônio, que a gente chama de hormônio de fuga e luta. Olha só, para formar a adrenalina, eu vou precisar de 2 pares de genes para fabricar cada enzima envolvida no processo da formação da adrenalina. Começa aqui com essa enzima, a fenilalanina, que se transforma em tirosina. Aí vai ter aqui uma redução que vai se transformar em L-dopa, que é a dopamina, logo em seguida. E depois da dopamina vai ter a formação da noradrenalina, que depois vai se transformar em adrenalina. Então, para cada enzima dessa daqui, foram usados 2 pares de genes até a formação da adrenalina, que é o hormônio principal ali que eu estou falando. Então, olha só, cada processo, isso aqui é um processo metabólico de reações químicas com essas enzimas, que precisa de 2 pares de gene para cada uma até chegar na adrenalina. Então, na interação gênica, nós estudamos somente isso, vários genes envolvidos para obter uma única característica. Aí existe a interação gênica também do tipo complementar. Então, os pares de genes alelos não estão no mesmo cromossomo. Então, eu vou ter ali genes em cromossomos diferentes. A proporção vai ser semelhante à proporção da segunda lei de Mendel, onde eu vou ter ali, em relação à característica, 9 para 3 para 3 para 1. E o exemplo clássico que nós usamos para demonstrar a interação gênica complementar é essa cobra aqui, a coloração dela, que é conhecida como corn snake, é a cobra do milharal, que é uma cobra que ela é típica, o habitat dela é lá nos Estados Unidos, e tem algumas pessoas que até têm essa cobra como animal de estimação em casa. Ela não é peçonhenta, e ela tem várias cores. E o gene que vai determinar a cor dessa cobra se comporta dessa maneira aqui, onde eu vou usar aqui algumas letras para simbolizar, mas poderia ser qualquer letra, Então aqui, Czão
simboliza a cor laranja. Bzão, a cor preta. Czinho é a ausência dessa coloração, a ausência de pigmento. E Bzinho, no caso aqui, vai ser também a ausência de pigmento. Então, quando eu tenho uma cobra laranja e preta, eu vou ter esse genótipo aqui, onde o Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, se eu tenho o Czão, então a cor laranja vai sobressair, porque o dominante sobressai em cima do recessivo. E o Bzão também vai sobressair, né? Então eu vou ter uma cobra laranja e preta ao mesmo tempo. Vai estar ali as cores misturadas. Se eu tenho ali Czão, Czinho, Bzinho, Bzinho, Czão em relação ao Czinho é dominante, então a cor laranja vai predominar. Agora Bzinho, Bzinho é a ausência de coloração em relação ao preto. Então essa cobra aqui vai ser somente o que? Da cor laranja. Agora, se eu tiver um genótipo Czinho, Czinho, Bzão, Bzinho, Czinho aqui, ó, é a ausência de pigmento, então o laranja não vai manifestar. Agora aqui o preto, o Bzão em cima do Bzinho sobressai, então essa cobra aqui vai ser totalmente o que? Preta. E aqui Czinho, Czinho, Bzinho, Bzinho, somente vai se expressar, né, o gene que tem ausência de pigmento. Então essa cobra não vai ser nem laranja nem preta, ela vai ser o que? Albina. Então aqui eu tenho o genótipo e aqui eu tenho o fenótipo. Então eu até coloquei aqui uma foto para mostrar, né, a cobra para vocês. Então, para cada, né, estilo aqui de coloração, são necessários 2 pares de genes para definir a cor na cobra. Um a coloração e outro para dizer se ele vai apresentar ou não esse pigmento na pele da cobra. Então aqui eu tenho, ó, a cobra que é laranja e preta, essa daqui é só laranja, essa daqui é só preta e essa daqui é a albina. Tem algumas modificações aqui, mas isso aqui são desenhos, né, no caso da pele dela, mas a coloração predominante aqui é as duas, né, preta e laranja, aqui só laranja, aqui só preta e aqui ela é albina, não tem coloração nenhuma, né, como se fosse branca, tá? Então aqui eu tenho o genótipo e aqui eu estou vendo o fenótipo. A epistasia é quando agora um gene vai inibir o outro. Quando eu falo que o gene é epistático, é o que inibe, e o gene hipostático é o que é inibido, tá? Então, de novo, o que inibe se chama gene epistático, que vem de epistasia, né, que é quando um gene inibe o outro, e aquele que é inibido eu chamo de hipostático. Aí um exemplo clássico também, né, para falar de epistasia, é a coloração dos pelos do labrador, que é aquele cachorro, né, a raça labrador. Então aqui, ó, Bzão, ele vai ser a coloração preta, Bzinho marrom. O Ezão fixa essa coloração no pelo e o Ezinho não fixa essa coloração, essa pigmentação no pelo do animal. Então, se eu tenho aqui, ó, um genótipo Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, o meu fenótipo vai ser preto. Por quê? O Bzão vai sobressair aqui, então ele é preto. E o Ezão vai fixar essa cor preta no pelo do animal, então ele vai ser preto. Aqui, ó, Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. Bzinho é marrom e o Ezão fixa essa coloração no pelo do animal, então ele vai ser de cor marrom, ou também, né, conhecido como chocolate. E aqui, ó, Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, o Bzão sobressai em cima do Bzinho, então seria a cor preta, mas ele tem aqui, ó, 2 Ezinhos que não fixa essa cor. Então, se não fixa a cor, esse animal não vai ter pelo preto, vai ter pelo do tipo que? Amarelo, ou também chamado de dourado. E aqui, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ele não vai ter
aqui no caso a cor marrom é que seria, mas como não tem depósito de pigmento, porque o Ezinho não fixa o pigmento na cor no pelo do animal, então ele também vai ser o tipo que? Amarelo, ou também chamado de dourado, tá? Então esse aqui é o preto, esse aqui é o marrom ou chocolate, e esse daqui é o amarelo ou dourado, tá? São essas cores que determinam aí, né, o pelo do animal. Então, um exemplo, né, de epistasia recessiva é esse do par de genes, né, recessivos, inibindo o trabalho de outro par, né? Então, aqui, por exemplo, o caramelo. Eu tenho aqui, ó, dois genes recessivos, inibindo inclusive um que seja dominante, ó, Bzão. Bzão seria o quê? Preto. Mas como eu não tenho aqui dois Ezinhos que não fixa essa cor no pigmento do pelo do animal, então ele vai ser o que? Essa aqui, ó, caramelo ou amarelo, né? Ou dourado, né? Tem vários nomes para determinar essa cor. Então, ó, tenho aqui, ó, genes recessivos inibindo um dominante. Então eu chamo de epistasia recessiva. Tá? E a proporção aqui, se eu pegar o cruzamento desse com esse, a proporção vai ser 9:3:4. Então, a epistasia recessiva, a proporção é de 9:3:4. E existe também a epistasia dominante. Então, o gene dominante, ele inibe outro dominante. Como assim? Exemplo clássico que nós temos é a coloração da pelagem do cavalo. Então, tem cavalos, né, de cor negra, branco e marrom. Então, aqui o Bzão é o preto, Bzinho vai ser o marrom. O Vzão não fixa essa cor, esse pigmento no pelo do cavalo, e o Vzinho vai fixar a cor. Então, quando o cavalo for preto, como é que fica o genótipo dele? Bzão, Bzinho, Bzão aqui, ó, é a cor preta que vai sobressair em cima do marrom, então vai ser preto, tá? E aqui, ó, ele tem dois Vzinho. O Vzinho, ele fixa a cor, então por isso que ele é preto. Aí aqui, ó, ele vai ter dois Bzinhos, que é a cor marrom, e vai ter dois Vzinhos que fixa a cor, então ele vai ser totalmente marrom. E aqui, ó, eu tenho, ó, um Bzão e um Bzinho, então aqui seria o que? Preto. Mas ele tem aqui, ó, um Vzão, Vzinho, então esse Vzão aqui, esse gene dominante, não fixa a cor no pelo. Então, ele vai inibir quem? Esse outro gene dominante aqui, que é o Bzão. Então, esse cavalo não vai ser preto, ele vai ser o quê? Branco, porque esse gene dominante aqui inibiu a ativação desse outro gene dominante. Por isso que é chamado de epistasia dominante, tá? Então, nesse caso aqui, o cavalo vai ser o quê? Branco. Então, se eu cruzar esses dois genes aqui, né, esses dois genótipos de híbridos, então a proporção aqui vai ser o que? 12:3:1. Então, no caso de epistasia dominante, a proporção é de 12:3:1. Tá? Essas proporções são importantes de lembrar porque isso ajuda na hora de fazer algum exercício, por exemplo, a saber do que a questão está falando. Se está falando de segunda lei de Mendel, de primeira lei de Mendel, se está falando de epistasia recessiva, se está falando de epistasia dominante. Então, essas proporções aí ajudam, né, muitas das vezes, a gente a resolver um exercício. Aí eu coloquei aqui um exemplo de um exercício, né, que costuma vir muito, né, esse exemplo assim na prova. Então vamos fazer juntos esse daqui? Então vamos lá. Um criador de cães labradores cruzou machos pretos com fêmeas da mesma cor e obteve filhotes pretos, marrons e dourados. Trata-se de um caso de epistasia recessiva. Então, esse aqui já até me falou que é epistasia recessiva, né? Não preciso me preocupar em tentar descobrir que tipo, né, de parte
genética está sendo falado, associado ao alelo Ezinho, que impede a deposição de pigmento no pelo do animal, condicionada à pelagem dourada. O alelo Ezão permite a pigmentação. A coloração preta é condicionada pelo alelo Bzão e a marrom pelo seu recessivo Bzinho. Então ele já me deu aqui todas as informações que eu preciso para saber que cor vai ser dependendo do genótipo apresentado. Aí a proporção fenotípica esperada para cães pretos, marrons e dourados, respectivamente, no cruzamento entre o macho preto, e ele já me deu aqui, ó, o genótipo, de uma fêmea dourada também já me deu o genótipo, é de quanto? Então aqui ele já me deu tudo. Esse exercício aqui é fácil por isso, né? Ele já me falou que a epistasia é recessiva, ele já me falou que o gene Ezinho impede a deposição e o Ezão permite a deposição, ele já me falou que o Bzão é para o preto e o marrom é o Bzinho, e ele já me falou qual cruzamento eu tenho que fazer e qual é o genótipo de cada participante do cruzamento. O macho preto, ele me falou que é esse genótipo aqui, e a fêmea dourada, ele me falou que é esse genótipo aqui. Então, eu vou fazer o cruzamento desse, que é Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, com Ezinho, Ezinho, Bzão, Bzinho, né? Então, é só fazer o cruzamento agora. Tá? Como é que eu acho os gametas? Então vai ficar assim, ó, esse com esse daqui, Ezão, Bzão. Esse com esse daqui, Ezão, Bzinho. Agora esse segundo aqui com o primeiro, ó, Ezinho, Bzão. E esse segundo com o segundo, então vai ficar, aqui tá até errado, né? É Ezinho, Bzinho. Que às vezes na hora de digitar ele troca sozinho, né? Porque começa com a início de palavra, né? Então aqui é Ezinho, Bzinho, tá? Mas aqui embaixo tá certo. Aí aqui como é que fica o genótipo desse daqui? Esse aqui, ó, esse com esse, Ezinho, Bzão, e esse com esse, Ezinho, Bzinho. Concorda que aqui vai dar a mesma coisa, ó, Ezinho com Bzão e Ezinho com Bzinho. Então, eu não preciso repetir aqui embaixo, vai dar a mesma coisa. Agora, como é que fica esse gameta cruzando com esse gameta? Como é que ficaria o zigoto? Então, aqui, ó, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzão, esse com esse daqui, ó, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho. Agora, esse com esse daqui, Ezinho, Ezinho, Bzão, Bzão, e esse com esse aqui, lembrando que aqui está digitado errado, é um Ezinho, né? Então fica Ezinho, Ezinho, Bzão, Bzinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o de baixo, vou juntar esse segundo gameta aqui com todos esses. Então vai ficar Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho com Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho com Bzão, Bzinho, e aqui é Ezinho, Ezinho com Bzinho, Bzinho, ok? Então só lembra que aqui, né, seria esse daqui, que foi digitado errado. Então aqui agora eu já sei, né, todos os tipos de fenótipo que pode manifestar em relação aos filhotes desses cachorros aí, né? Então olha só, eu vou ter 3 cachorros pretos, onde um vai ter esse genótipo aqui e 2 esse genótipo aqui. Eu vou ter um cachorro marrom com esse genótipo aqui e vou ter 4 dourados, né, ou amarelo, onde um vai ter esse genótipo aqui, 2 vai apresentar esse e um vai apresentar esse daqui. Então, né, a proporção fenotípica esperada para cães pretos, marrons e dourados, respectivamente, é de 3 pretos para 1 marrom para 4 dourados. Então, 3 para 1 para 4, tá? Então, a resposta, né, é essa daí. Então, é um exercício muito tranquilo,
fácil de fazer. Todas as informações estão aqui no enunciado, é só você ir destacando aquilo que é mais importante, colocar aqui embaixo, faz aqui acha aqui os gametas, monta o quadrinho de Pinet, tá? Se tiver repetido, não precisa repetir, só usa o que não é repetido, e a proporção está aqui embaixo de acordo com o resultado que foi obtido do cruzamento desses gametas, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês, né, esse exemplo que é importante para estudar depois. Existe também a herança do tipo quantitativa. Então, os efeitos de cada gene vai somar a determinação das características do indivíduo. Então, vai ter um efeito que? Cumulativo. Então, vai somando. Tá? Então, quando falamos de herança quantitativa, ou também chamada de poligênica, o número de fenótipos será sempre o número de alelos dominante mais um. Exemplo aqui, ó, eu tenho aqui o genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Se eu for diminuindo aqui a quantidade de genótipos até que ele chegue a ser totalmente recessivo para todos os alelos, eu vou ter aqui, ó, 6 tipos de genótipos com a presença de pelo menos um alelo dominante, tá? Aqui são todos os dominantes, aqui poderia ter menos 1, menos 2 e assim vai. Então, eu vou tirando o dominante, trocando pelo recessivo até que ele se torne totalmente recessivo. Então, de genótipos com pelo menos um gene dominante, eu vou ter 6. E eu vou somar mais um, por quê? Porque eu vou ter um aqui que ele é totalmente recessivo. Então, são 6 com pelo menos um gene dominante, mais um que é totalmente recessivo. Então, no total, eu vou apresentar ali, ó, 7 fenótipos diferentes. Aonde que eu vejo isso aqui se manifestando, né? De forma assim que a gente consiga ver. É justamente na coloração da pele, né? A pele, existe ali uma proteína chamada melanina. Cada vez que você fica exposto ao sol, você pode ter ali a pigmentação ativada para colorir mais a sua pele, né? Claro, tem algumas pessoas que em vez de ficar morena no sol, fica até vermelho, igual um camarão, né? Ou um pimentão vermelho. Mas o que determina também a cor da pele da pessoa é o que ela traz no seu DNA, né? Então, existe esses fenótipos aqui. A pessoa pode ser de pele negra, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e ser branco. E aqui, ó, os genótipos respectivos para cada cor de pele, tá? E é claro que a melanina também vai interferir, né? Vai ajudar nisso daí. Quanto mais melanina a pessoa tiver, mais a pele dela vai ser escura. Quanto menos melanina ela tiver, a pele vai ser clara, né? E tem aí, nesse meio termo aí, né, os que são, vamos dizer assim, mais ou menos, né, com a quantidade relativa de melanina. Mas o que determina mesmo a cor de pele é o que está no seu DNA, ou seja, qual genótipo para cor de pele você tem. É isso que vai determinar se você vai ser negro, mulato ou branco, tá? E a proporção para esse caso aqui vai ser de 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Então, repara que tanto no alelo Szão, né, aqui ó, Szão, como o Tzão, esse T maiúsculo, contribuem para a mesma quantidade de melanina. Por isso, tanto o indivíduo Szão, Szinho, Tzão, Tzão, com o indivíduo Szão, Szão, Tzão, Tzinho, são mulatos escuros, né? Por exemplo. Então, aqui, ó, você vê esse tipo aqui e esse tipo aqui, esses dois genótipos servem para ser mulato escuro. Assim também como tem aqui, ó, 3 tipos diferentes de genótipos, mostrando que ele é o que? Mulato médio, tá? O número de fenótipos que pode ser encontrado em cada
caso de herança, né, poligênica, depende do número de pares de alelos envolvidos, que nós chamamos de N. Mas sempre vai ser o quê? O número de fenótipos 2N mais 1, que é igual a esse exemplo que a gente viu aqui anteriormente, nesse caso aqui, né? Nesse exemplo aqui, eu tive a proporção ali de 6 genótipos com pelo menos um gene dominante, somando mais um de um que é totalmente recessivo, eu vou ter ali 7 fenótipos diferentes. Então, quando eu falo de herança quantitativa ou poligênica, sempre vai ser o número de alelos dominante mais um, tá? Que é o que aconteceu aqui, ó. O número de alelos dominante mais um, ok? Temos também casos, né, relacionados a esse assunto, que é a pleiotropia. O que é isso? É um fenômeno em que um par de genes, alelos, condiciona o aparecimento de várias características no mesmo organismo. Então, apenas um par de gene vai manifestar várias características. Um exemplo, a síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan, um gene só umzinho, né? Ele afeta vários aspectos no crescimento e desenvolvimento da pessoa que tenha essa síndrome aqui de Marfan, que é uma síndrome de anomalia genética, né? O que ele vai fazer? Ele vai atrapalhar ali, ou como é que eu vou dizer assim, mudar, né, o aspecto no crescimento e desenvolvimento, principalmente incluindo a visão, a altura e o funcionamento cardíaco, tá? Então depois vocês podem até pesquisar aí na internet um pouquinho mais sobre essa síndrome de Marfan. Então um gene só vai mudar várias características no indivíduo, a altura dele, a visão dele, o crescimento do coração, né, no caso, o funcionamento do coração. Então, são várias características modificadas por um único gene. E no caso da polimeria qualitativa, aí já vai ser a interação de dois pares de alelos, né, que vai se segregar independentemente. Então, são alelos que são separados, são independentes, mas eles agem em conjunto para fazer o quê? Determinar um fenótipo. Então, o exemplo clássico que nós temos aí é o formato da crista da galinha, né? Como aqui, ó, na figura. Esse daqui é o formato crista rosa, esse daqui é o formato crista ervilha, esse daqui é o formato crista simples e esse daqui é o formato crista noz. Então, são 4 tipos, basicamente, de crista de galinha, que vai ser determinado pela interação de dois pares, né, de alelos, que vai agir junto para formar aqui, né, a crista da galinha. E a proporção vai ser de 9 para 3 para 3 para 1, né, semelhante à de segunda lei de Mendel. Então, os pares de genes alelos não estão no mesmo cromossomo. São cromossomos, né, independentes, ou seja, diferentes, mas eles agem junto para fazer apenas um fenótipo, ou uma característica, que no caso aqui do exemplo é o formato da crista da galinha, tá? Então é isso aí, pessoal. Leiam a apostila, né? Ali tem mais informações adicionais para ajudar vocês a entenderem mais esse assunto. Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Tentem fazer os exercícios, porque treinar, mesmo que tenha um pouco de dificuldade, mas o fato de você treinar ali, tentar fazer, isso ajuda muito a descobrir o seu ponto fraco, e aí você vai, né, estudar um pouco mais em cima daquilo ali para poder ficar bem e garantir ali o sucesso na prova do vestibular e na prova mesmo da escola, tá? Então, até o próximo assunto. Tchau, tchau.